Oi, gente, sejam bem-vindos, a paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo a mais um Café com Jesus. E comigo o pastor Sérgio Simões e com a missionária Ana Lúcia, a qual estará orando em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos, um bom dia. Desde já curte aí, compartilha e ajuda aqueles que precisam ouvir a palavra. Amém? Poderoso Pai, amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, nos concedeu, estarmos aqui na Tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor. Queremos apresentar os Teus filhos que estão do outro lado, todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Que o Senhor, o Teu Espírito Santo visite cada um, Senhor, segundo as suas necessidades e fale, Senhor, a cada coração, Senhor, aquilo que eles precisam ouvir da Tua parte, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa manhã estaremos falando sobre fé apoiada em Deus, ou fé apoiada no poder de Deus. Eu já quero te perguntar, em que está apoiada, fundamentada a tua fé? Vamos ler um texto do apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a seguir, que diz: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser sobre Jesus Cristo e este crucificado. Verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, do Espírito Santo e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Queridos irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos irmãos que estavam em Corinto, e ele esclarece acerca do primeiro momento que ele teve com os irmãos. E ele diz: quando eu fui ter naquela época com vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração do Espírito Santo e com poder, em fraqueza, com temor e tremor. Foi que eu fui ter com vocês. O que me chama a atenção é que Paulo lhes dá essa explicação para os irmãos, porque ele diz que ele propôs no coração deles saber dos irmãos a única coisa sobre Jesus e este que havia sido crucificado. Mas é interessante que o final, no verso 5, ele diz que ele fez isso para que a fé dos irmãos não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para isso, a exemplo de Paulo. Paulo, conhecido como Saulo de Tarso. Tarso, uma cidade nobre, de cultura grega, onde era uma cidade universitária. Não se sabe muito bem quando Paulo veio para Jerusalém, se na sua infância, na sua mocidade, não se sabe. Não está escrito. Podemos pegar algumas coisas dentro daquilo que já está registrado na Bíblia. Mas estudos se descobre, por pesquisas. Mas não queremos nos ater a isso. O que eu quero falar é que Paulo tinha uma preocupação. Como líder, como pastor, ele tinha uma preocupação. Em que deve estar firmado a fé dos irmãos? A fé dos irmãos deve estar firmado no poder de Deus. E é interessante que Paulo, ele tinha bagagem suficiente para levar, ou melhor, como ele usa a expressão, para ostentar a sabedoria que ele tinha. Ele tinha como teologicamente falar sobre Deus, porque ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas. Paulo era um homem religioso daquela época e ele perseguia os crentes porque ele achava que os crentes estavam trazendo heresias e que não era aquele o Salvador de Israel, pois havia morrido e havia sido crucificado. Como que agora seria o Salvador dos judeus? Pois bem, mas é nisso que eu quero trazer para os irmãos, porque hoje nós estamos vivendo um tempo que não se prega mais a essência da palavra, não se prega mais aquilo que
poder de Deus, aquilo que traz transformação, aquilo que traz mudança. Não se tem mais confiança nas pessoas, nos crentes, nos líderes. Eu faço uma breve interrogação, uma pergunta, deixo uma interrogação bem grande. Por quê? Mas vamos analisar. A realidade é que o homem se enveredou pelo conhecimento. É bom, mas não pode deixar o poder de Deus. A Bíblia diz: reis não conhecendo nem a Escritura e nem o poder de Deus. Então nós vimos que antigamente as pessoas iam pregar, às vezes quase que não se entendia nada, mas haviam conversões, havia transformação de vida. Hoje nós estamos vendo grandes teólogos que falam mais em hebraico, falam mais em outras línguas do que até mesmo português. Se botar o português para falar polido, nem consegue falar, mas outras línguas falam. Então, eis a questão, perigo, porque Paulo tinha uma preocupação, que a fé dos irmãos estivesse apoiada não na sabedoria que ele tinha, mas na sabedoria de Deus, mas no poder de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, por que Paulo fala isso? Que ele foi ter com os irmãos com fraqueza, temor e tremor, com auxílio do Espírito Santo e poder. Por que ele fala isso? Vamos voltar um tempo atrás, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 3, se não me falha a memória. Quando Paulo se converte, ele toma a carta dos principais sacerdotes para perseguir aqueles que eram hereges, a visão dos religiosos daquela época, e ele vai e pega a carta dos principais sacerdotes e desce para Damasco com o intuito de fazer o que ele já vinha fazendo, muitas vezes prendendo, muitas vezes surrando, fazendo blasfemar e até mesmo matando, dando o seu voto para que os demais matassem. E Paulo desce mais uma vez com a sua caravana, com seus soldados, para irem a Damasco, achando ele que ia continuar fazendo o seu erro. Mas observe que Paulo, ele se depara ao meio-dia com uma luz tão forte que iluminava todos eles, tão forte, que era mais forte do que a luz do sol, e uma voz que bradava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Ao cair por terra com os seus soldados. Ele pergunta: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, aí o Senhor disse: olha, dura coisa é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Sabe o que é isso? Aquele que é o vaqueiro tem um ferro que vai tanger o gado, que vai tanger o animal, e se ele der coice, ele fura mais. Então Jesus já avisou a ele: olha, dura coisa para ti é querer se bater, querer dar coice. Não dá não, que vai ser ruim para você. Porque Deus estava agora virando a situação. Aquele que era perseguidor passa a ser perseguido. Mas observe que Paulo fala do mistério de Deus. Ele fala que a fé dos irmãos teria que estar apoiada no poder de Deus. O que ele vai pregar lá? Ele vai pregar aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, doutor da lei, em Jerusalém? Não, ele está agora se deparando com o cumprimento da palavra, com Cristo que restaura o mundo, com Cristo que vai levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas pisaduras, e sobre elas somos sarados. Paulo agora está sendo impactado, por isso que ele disse que estava em fraqueza, porque ele considerou tudo aquilo que ele aprendeu esterco, irmão, escória. E agora, glória a Deus, em diante, ele precisava agora enxergar aquilo que Deus iria se revelar, porque o próprio Jesus disse que iria revelar outras coisas para ele em momentos diferentes. E agora, naquele momento, olha a experiência dele. Primeiro, um Jesus que morreu, ressuscitado, que agora brada no céu, dizendo: esse poder todo que você está vendo é de mim, eu sou Jesus, eu sou Deus, a quem tu está perseguindo, não é? E aí, observe que ele diz: olha, eu te escolhi como instrumento para tirar aqueles que estão condenados à morte, nas trevas, para mim, trazer para a minha luz, para a minha maravilhosa luz. É o seguinte: tu vais ficar cego, mas os que estão contigo vão te conduzir. Vai à rua chamada à direita, a casa de Simão, o curtidor, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, Paulo é impactado pelo Deus que faz ele ficar cego. Que Deus é esse? Que poder é esse? Ele já está tendo uma experiência com Deus. Leva ele àquela cidade. Ele chega lá, a casa de Simão, o curtidor, lá naquela casa, quando ele está lá hospedado, cego, com seus soldados, né? Meio entristecido, meio assustado com tudo que ouvia, porque disse que eles ouviam uma voz como Paulo, mas não via ninguém. Ao Jesus falar, e ali naquele lugar, Deus já dá uma visão a ele. Aí o próprio Jesus vai a Ananias, um dos seus discípulos, e diz: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Olha, vai à rua chamada à direita, a casa de Judas, ou Simão o curtidor, porque lá tem um homem por sobrenome Saulo, é de Tarso. E é o seguinte: eu quero que você vá lá e ore por ele para que restitua a sua vista. Eu quero dar experiência a ele de cura em meu nome.
Tu vai lá, vai orar para que eu restitua a vista e ele seja cheio do Espírito Santo. E assim ele fez. Mas ele questiona ainda Jesus, ele foi capaz de acreditar. Ele disse, Jesus, mas aí esse homem é perseguidor, quantas vezes dá volta a favor contra os santos, prende e os mata? Jesus disse, vai, porque este é um vaso escolhido por mim. E lá ele vai. Paulo já está 3 dias sem comer e sem beber, irmão. Foi obrigado a fazer jejum, glória a Deus. E lá, quando ele entra, ele já vai dizendo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu pelo caminho onde vinhas, veio a mim e disse que era para eu vir orar por você, para que você seja curado dessa cegueira e seja cheio do Espírito Santo. E assim ele fez, orou, e Paulo viu como que caindo escama de seus olhos, voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. E diz o texto que ele foi batizado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora eu fecho dizendo, Paulo, irmão, fazia isso. O que Paulo pregava? Testemunho de vida, transformação, mudança. O que você tem pregado? Sabedoria humana apenas? Que a sua vida seja tocada, transformada e que você possa transmitir aquilo que Paulo fazia. O próprio testemunho dele. Paulo simplesmente chegou lá em Coríntios, tremendo por causa daquele encontro que ele teve com Jesus. Aleluia. Será que o encontro de Jesus com você tem impactado a sua vida? Irmãos, precisamos pegar um Jesus que impacta a vida das pessoas, que está vivo e que fala conosco. Aleluia. Que você tome posse dessa palavra, porque Jesus, ele quer transformar vidas e a sua fé deve estar apoiada no poder de Deus. Como Paulo chama de mistérios de Deus. Glória. Ora, manda sério. Em nome de Jesus, irmão, que a sua vida seja uma vida transformada pelo poder de Deus. Já está extenso o nosso vídeo, mas que no próximo a gente possa até dar sequência. Em nome de Jesus, seja abençoado e recebe esta palavra, que a sua fé esteja apoiada sobre o poder de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.